Pessoal, não sei vocês, mas IA literalmente explodiu a minha cabeça. Porque eu tô desde o quê? Tô desde 2014 estudando programação. E quando eu comecei, cara, não tinha como você digitar uma frase e ter um programa, uma coisa que gera o código, gera a aplicação inteira pra você. E hoje você pode fazer isso assim, literalmente no digitar de uma frase. E eu fico pensando, cara, como que isso afeta todo mundo que tá entrando hoje? Como que isso afeta as pessoas que entraram naquela época? E como que isso tá mudando o mercado de programação de uma forma geral, né? Porque hoje eu faço várias coisas. Eu tenho uma startup onde eu desenvolvo código, eu tô criando uma startup e eu tô criando um produto, inclusive usando IA para poder facilitar pra caramba o meu trabalho. Eu ensino pessoas a programar, eu já trabalhei no mercado por vários anos como programador e eu não tinha acesso a essas ferramentas de geração de código, pelo menos não no nível que elas existem hoje, tá? E eu fiquei pensando, cara, o que que vai acontecer agora, né, no futuro, assim? Qual que é o futuro dos programadores? Tendo em mente que, tipo, praticamente todo mundo vai estar usando IA. Se você não tá usando IA, você tá com certeza ficando para trás, tá? Porque eh, eu não vejo como que as pessoas vão seguir sendo produtivas na velocidade que você consegue ser produtivo usando IA se você não está usando essas ferramentas e você quer ser um tipo de purista que só consulta documentação e você só aprende assim, você não usa IA para gerar código. Cara, eu literalmente não sei como que você vai continuar. E, sinceramente, eu vejo que, como qualquer momento, né, na verdade, de que surgem coisas novas, IA já não é uma coisa nova, já é bem, já tá bem generalizado, bem difundido, inclusive, né? E eu até fiz um vídeo sobre isso, né, na época que estava sendo lançado, tava todo mundo com medo que IA ia substituir o trabalho de todo mundo. E assim, vamos, né, agora olhar um pouco no futuro, passando, já se passou aqui mais de um ano, se eu não me engano, que eu gravei esse vídeo, vou confirmar direitinho a data aqui, mas como que isso está afetando as coisas hoje, né? Como que eu vejo que isso afeta as coisas hoje? Eu acho que o principal é que tudo que é trivial pode ser feito muito rapidamente, né? Eu não sei como que tá sendo para você essa experiência, para você que inclusive está trabalhando na área. Eu tenho várias pessoas que trabalham aí vários colegas que trabalham na área, e eu já conversei com um deles, que tá inclusive ganhando um salário muito bom, e ele disse que usa IA às vezes para fazer a tarefa inteira, e basicamente ele só revisa o código para ver que tá ok. E isso muito provavelmente porque ele não tá usando de uma forma super avançada ainda, porque inclusive eu comecei a usar recentemente instruções para IA, onde ela basicamente, além de gerar o código para mim, de uma forma, a partir do prompt, né, da frase que eu passei para ela gera respeitando regras, ou seja, ela sempre vai produzir, ou pelo menos, não vou falar sempre, ela quase sempre vai produzir um código da forma que eu espero, já respeitando as regras. Então, assim, você tá muito fácil hoje, é o que eu quero dizer. Eu acho que a conclusão que eu tô querendo chegar aqui é que tá muito fácil você criar aplicações hoje e tá muito fácil você resolver problemas. Eu falo isso porque, assim, talvez se você me acompanhar mais um tempo aqui, você já sabe que eu recebo freelancers, né? Para que as pessoas, se você está precisando de um bot, uma automação, um sistema, e você quer que alguém da minha comunidade crie isso para você, você pode mandar essa demanda para mim. E eu recebo demanda toda semana, e muitas dessas demandas, cara, você poderia resolver usando IA. Pelo menos assim, 70% da demanda você faz com IA e os outros 30% é porque você teve que pegar a informação com o cliente e adaptar o código ali de uma forma. E assim, eu vejo que tá muito fácil você resolver problemas hoje e problemas que muitas das vezes ainda não foram resolvidos. Por isso, inclusive, que eu tenho, né, uma startup que eu estou fazendo literalmente uma ferramenta que está resolvendo um problema muito comum. E eu percebo que vocês têm essa chave na mão hoje, tá? Você tem essa ferramenta, na verdade, na mão. E dentro das várias opções que você tem hoje, basta que você escolha uma, comece a usar e comece a gerar resultados com isso, né? Inclusive, eu queria até saber de vocês que estão começando agora, para vocês que nunca estudaram programação antes, vocês estão entrando meio que na era de IA, tá? Você já está entrando agora com IA disponível para você consultar. Como que é a sua rotina de estudo, tá? Conta pra mim aqui embaixo, só pra eu ter uma ideia de como que tá sendo pra você, porque pra mim, quando eu comecei, cara, eu não tinha IA pra poder perguntar, tipo, deu um erro, deu um problema no meu código, cara, eu tinha que ir lá, pesquisar no Google, entrar num monte de pergunta do Stack Overflow, é, tentar discernir umas respostas horríveis de ler e uns caras putos que você não tinha formatado a pergunta corretamente, olhar em um monte de fórum gringo, finalmente testar um monte de solução até você encontrar uma solução, né? Ou ficar filtrando ali na documentação por vários e vários minutos, às vezes mais de horas, para tentar chegar numa solução. E hoje quase sempre assim, sei lá, 90% dos casos você consegue resolver totalmente o problema se você pegar o código e botar no chat GPT da vida, ou você no mínimo consegue ter uma direção muito clara de onde está o problema. Então assim, facilitou pra caramba o trabalho, entendeu? E eu fico imaginando como tá sendo essa questão para vocês hoje que estão começando e para os caras mais old school aí, né, que começaram ali é, antes da IA, né, e eu quando eu falo IA, eu falo mais as mais famosas hoje como o ChatGPT, porque nós já tínhamos geradores de código anteriormente, tá? Já existiam várias ferramentas que faziam isso, tá? Acho que era o Tab9, era uma dessas opções. O teve uma outra ferramenta que foi, inclusive, patrocinou o canal por muito tempo. Eu vou deixar o nome dela aqui também. Patrocinou por muito tempo o canal e eu usei por muito tempo também, que já gerava código,
mas nada no nível que você faz hoje, porque hoje, antigamente, você conseguia fazer o quê? No mínimo ali gerar uma linha ou gerar uma função, uma coisa assim, dentro de um único arquivo. Só que a gente sabe que um projeto real grande, ele nunca tem só um arquivo, ele tem vários arquivos e são super complexos. Mas você vai e pega hoje uma ferramenta como, por exemplo, o Abacus AI, que é uma ferramenta de IA. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição se você quiser conhecer, tá? É só $10 para você usar. É uma ferramenta que te dá acesso a todas as LLMs mais famosas hoje e te dá a possibilidade de usar um editor de código como o Chat LLM, que é o Code LLM, que basicamente permite fazer essa questão de você ter um projeto grande, fazer uma pergunta para ele adicionar uma funcionalidade e ele consegue olhar todos os arquivos do seu projeto e gerar um código específico para a sua necessidade e, ao mesmo tempo, interagir com a criação de arquivos. Então, ele pode, talvez, criar vários arquivos e resolver o seu problema. Então, eu fico me perguntando, cara, como que tá a situação, né? Para você que quer programar hoje e como que isso vai, o que vai acontecer no futuro. Eu vejo assim, minha previsão, tá? Para você que está entrando na área de programação e deseja se tornar um programador, é que primeiro, antes de tudo, você tem que saber a base de programação, tá? E depois que você pegar essa base de programação e entender muito bem a base, você já tem que começar a saber, no mínimo, saber como usar as ferramentas de IA. E a única questão que eu vejo que pode dar merda, tá? Onde pode dar merda aqui para as pessoas, é se você está tentando gerar código em cima de uma tecnologia que você não conhece muito bem ela, tá? No mínimo, eu recomendo que no mínimo você tenha noção de quais são as questões relacionadas à segurança, as questões relacionadas às funcionalidades básicas daquela tecnologia, porque, por exemplo, vamos dizer que você está criando um sistema Django e você está usando IA para poder gerar esse sistema Django, que é basicamente um sistema web, e você não faz ideia de como funciona o roteamento de páginas, você não faz ideia de como que as funções, as views, os redirecionamentos funcionam. Então, e aí o que acontece? Quando a IA vai lá e gera um código que funciona, no caso, e você consegue abrir a página e ver o que você pediu funcionando, você acha que tá tudo certo, mas às vezes ele fez isso de uma forma que não é a forma mais otimizada, que não é a forma mais segura. Então, assim, eu ainda acredito que o estudo fundamental da programação, eu falo tanto de lógica de programação, quanto o estudo da documentação, o estudo de como que algo funciona, ele não vai ser perdido, porque você só consegue aproveitar 100% o código gerado por IA se você tem uma noção daquela tecnologia. Se você não tem uma noção, você nunca vai saber se ele está fazendo merda. E aí, isso é até ok, né? Se você está fazendo uma coisa para você. Agora, se você está fazendo uma coisa para produção, se você está trabalhando numa empresa e está levando esse código para produção, ou seja, direto para o cliente usar, ou se você está trabalhando como freelance ou uma startup, cara, o seu código precisa estar seguro, precisa estar funcional. E se você não tem o mínimo de domínio daquela tecnologia, a IA, ela vai te ajudar a criar coisas? Vai. Mas você nunca vai ter certeza se ela está segura, e aí você pode ter problemas aí no futuro, né? Que podem literalmente dar um BO muito grande. Por exemplo, no pior dos casos, você ser hackeado, ou, por exemplo, você tomar um processo porque você não aplicou um tipo de questão de segurança que seria necessário. Então, assim, muito importante você ter isso em mente, mas isso não tira o fato que a IA literalmente explodiu meu cérebro, minha cabeça aqui, e eu acredito que vai continuar acontecendo no futuro. E eu só queria saber de você como você está lidando com isso hoje, e é basicamente isso que eu queria falar com você hoje. Um abraço, meu nome é Jonathan, e se inscreva se você gostou.